Em junho de 2025, na pacata Hemlock Township, Pensilvânia, Kathleen Marie Harp, 33 anos, era a mãe de 5 filhos que vivia para eles. Coração de ouro, risada que enchia o ambiente, trabalhava sem parar e lutava contra o vício com uma determinação feroz. Mas o que ninguém questionava era o seu ritual sagrado. Todo dia, sem falhar, ela ligava para a irmã gêmea Heather. Se não desse para falar, mensagem. Se não desse para mandar mensagem, o pontinho azul no Life 360 continuava se movendo. O sinal silencioso de que estava viva. Na noite de 19 de junho, as duas conversaram normalmente por volta das 18h45. Filhos, dia cansativo, planos bobos, tudo comum. Depois disso, silêncio absoluto. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. O pontinho azul congelou às 19h37. O celular dela parou de registrar atividade às 21h25, ainda dentro de casa. Kathleen jamais abandonaria os filhos sem um beijo de boa noite. Jamais sumiria sem deixar rastro. Até que algo perturbador foi encontrado. Kathleen Marie Harp, de 33 anos, era uma mulher que carregava o peso da vida com uma força silenciosa e admirável. Mãe dedicada de 5 filhos, ela vivia em Hemlock Township, na Pensilvânia, junto com o marido Vincent Lloyd Harp, em uma casa na Fairview Drive. Todos que a conheciam repetiam a mesma coisa. Kathleen tinha um coração de ouro puro. Gentil, genuína, com uma risada que aquecia o ambiente, ela era o tipo de pessoa que nunca deixava ninguém sem um abraço ou uma palavra de apoio. Apesar das dificuldades, criar 5 crianças sozinha em grande parte do tempo, trabalhar em múltiplos empregos e passar por um tratamento com metadona para superar desafios pessoais, Kathleen mantinha uma determinação feroz de reconstruir a própria vida e ser a mãe que seus filhos mereciam. O que mais marcava quem estava próximo dela era o laço inquebrantável com a irmã gêmea, Heather Lane. As duas eram inseparáveis desde a infância em Lewistown. Mesmo adultas e morando em cidades diferentes, conversavam todos os dias, sem exceção. Se não fosse possível falar por telefone, mandavam mensagens. Se a mensagem não saísse, o aplicativo Life 360 ficava sempre ativo, mostrando a localização uma da outra como uma forma de dizer: estou bem, estou viva. Esse ritual era sagrado. Heather conseguia sentir, mesmo a quilômetros de distância, quando algo não estava certo com a irmã. Para Kathleen, abandonar os filhos sem explicação ou deixar de fazer esse contato diário era algo simplesmente impossível. No dia 18 de junho de 2025, ou no início do dia 19, o Life 360 ainda mostrava a localização normal de Kathleen dentro da casa na Fairview Drive. Tudo parecia seguir o padrão de sempre. Na noite do dia 19 de junho, por volta das 18h45, ela teve a última conversa telefônica com Heather. Foi uma ligação comum. Falaram dos filhos, do dia cansativo, de planos simples para os dias seguintes. Não havia nada na voz de Kathleen que indicasse perigo imediato. Ela soava apenas cansada, o que era normal para uma mãe de 5 filhos que trabalhava muito. Porém, algo mudou logo depois. Entre as 19h30 e as 19h37, o Life 360 parou de atualizar a localização de Kathleen. O aplicativo simplesmente congelou. O celular dela registrou a última atividade registrada, às 21h25 ainda na residência. E então veio o silêncio absoluto. Na madrugada do dia 20 de junho, por volta das 3h58, uma mensagem de texto foi enviada do telefone de Kathleen. A mensagem dizia que ela precisava de espaço. Mencionava conversas no Snapchat com outros homens. Falava que um amigo iria buscá-la, que levaria uma bolsa e que voltaria em alguns dias para pegar o resto das coisas. Pedia ainda para não destruírem seus pertences. A família, ao ler aquilo, sentiu imediatamente que algo estava errado. Os erros de digitação eram evidentes. O tom não combinava com o jeito de Kathleen escrever,
e a ideia de ela simplesmente abandonar os filhos sem qualquer plano de cuidado era absurda para quem a conhecia de verdade. O dia 20 de junho de 2025 marcou o primeiro dia, em anos, em que Heather não teve nenhum contato com a irmã. A preocupação, que começou como um desconforto, rapidamente virou alarme. Heather ligou várias vezes, mandou mensagens, mas nada. O Life 360 permanecia estático, sem qualquer movimento desde a noite anterior. Por volta das 4 horas da tarde, ela decidiu agir. Ligou para o departamento de polícia de Hemlock Township e pediu uma verificação de bem-estar. Explicou que era completamente fora do caráter de Kathleen sumir por um dia inteiro sem dar notícias, especialmente sem deixar instruções sobre os filhos. Heather também conversou com Vincent Harp. Ele contou que ele e Kathleen haviam brigado depois do jantar na noite anterior, que ela saiu de casa e que ele não sabia onde ela estava. Mostrou a mensagem de texto que, segundo ele, Kathleen havia enviado. Apesar de parecer cooperativo, algo naquela história não encaixava para Heather. A polícia de Hemlock Township fez a verificação inicial na casa, ouviu a versão de Vincent e emitiu um alerta regional com a descrição de Kathleen, mulher branca de 33 anos, loira, olhos azuis, vista pela última vez com roupas casuais. Kathleen, a mulher que nunca deixava os filhos sem um beijo de boa noite, que falava com a irmã todos os dias como se a vida dependesse disso, simplesmente desapareceu. E o que começou como uma preocupação familiar logo se transformaria em um dos casos mais perturbadores da região, revelando que, por trás de uma briga doméstica comum, escondia-se algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A polícia de Hemlock Township iniciou a investigação imediatamente após o pedido de verificação de bem-estar feito por Heather Lane na tarde do dia 20 de junho de 2025. Os primeiros agentes foram até a casa na Fairview Drive, onde conversaram com Vincent Lloyd Harp. Ele manteve a mesma versão que havia dado à cunhada. Ele e Kathleen haviam discutido depois do jantar na noite anterior. Ela saiu de casa irritada e ele não sabia para onde ela tinha ido. Para reforçar a história, Vincent mostrou aos policiais uma captura de tela da mensagem de texto, que, segundo ele, Kathleen enviou na madrugada, pedindo espaço e dizendo que um amigo iria buscá-la. Ele parecia preocupado e cooperativo, mas os oficiais notaram que a explicação deixava várias perguntas sem resposta. Com base nas informações iniciais, a polícia emitiu um alerta regional por meio do sistema East Central Communications. O boletim de busca, conhecido como Bolo, descrevia Kathleen como uma mulher branca de 33 anos, loira, olhos azuis, vista pela última vez usando roupas casuais. Durante os dias 20, 21 e 22 de junho, os investigadores da pequena força policial local realizaram uma série de ações rotineiras em casos de desaparecimento. Eles entrevistaram familiares próximos, verificaram locais que Kathleen costumava frequentar e entraram em contato com o centro de saúde onde ela recebia o tratamento com metadona. Ninguém havia visto ou tido notícias dela desde a noite do dia 19 de junho. Vincent continuou afirmando que tentou ligar e mandar mensagens para a esposa várias vezes, mas não obteve resposta. A investigação, no entanto, logo mostrou sinais de que ia além da capacidade de uma polícia municipal pequena. No dia 22 de junho, o promotor distrital do Condado de Columbia, Daniel Lynn, tomou a decisão de solicitar a transferência do caso para a Polícia Estadual da Pensilvânia. A Troop and Major Case Team assumiu o comando, trazendo recursos muito mais amplos e especializados. A partir daquele momento, o caso ganhou reforços importantes. Drones sobrevoaram grandes áreas rurais, equipes com cães farejadores vasculharam matas e margens de rios, helicópteros fizeram vigilância aérea e especialistas em análise de dados celulares começaram a trabalhar com precisão nos registros de localização e comunicações. O ponto de virada veio na madrugada do dia 23 de junho,
quando o cabo Brian Null e o tropa Ryan Goller entrevistaram Vincent Harp na delegacia de Bloomsburg. Durante essa conversa, que durou horas, os investigadores perceberam várias inconsistências graves na narrativa dele. Inicialmente, Vincent disse que havia se encontrado com o conselheiro na manhã do dia 20 de junho. Mais tarde, mudou a história e negou ter ido ao encontro. Primeiro, afirmou que estava com o celular na manhã de sexta-feira. Depois, corrigiu dizendo que havia deixado o aparelho no escritório. Além disso, ele omitiu diversos locais que visitou e interações recentes com Kathleen nos dias que antecederam o desaparecimento. Ele também mencionou ter recebido uma mensagem da esposa na madrugada do dia 19 de junho, mesmo depois que o Life 360 já havia parado de atualizar a localização, o que aumentou as suspeitas dos policiais. Enquanto a entrevista acontecia, outros membros da equipe analisavam imagens de câmeras de segurança de vários pontos da região. As gravações mostraram Vincent em movimento nos dias seguintes ao desaparecimento. Por volta das 17h40 até as 17h50 do dia 20 de junho, ele apareceu em uma estação de gasolina Sunoco, na rua Montour, em Danville. Entrou na loja, perguntou se vendiam luvas. Foi informado que não, pediu para pegar emprestado um par usado pela equipe da loja, colocou as luvas no bolso e voltou para sua picape Chevrolet Silverado prateada. Mais tarde, no mesmo dia, câmeras do VFW na estrada Millville e da polícia de Middletown capturaram a mesma picape, passando com uma grande caixa verde metálica visível na caçamba. Na manhã do dia 20 de junho, Vincent foi visto em uma estrada rural pouco movimentada, chamada Shade Mountain Road, dirigindo um GMC Yukon 2007. Ele atolou o veículo na lama e precisou ser rebocado por outra pessoa. Um vídeo amador desse momento chegou a circular nas redes sociais. À tarde do mesmo dia, dados de celular confirmaram que ele retornou à mesma região de Shade Mountain Road. Os investigadores encontraram marcas de arrasto na mata densa que pareciam começar exatamente no ponto onde o sinal do celular dele se conectou à rede. No dia 21 de junho, o celular de Vincent passou várias vezes perto de Hollow Road, a oeste de Hart Lane, uma área ligada a uma propriedade antiga que ele possuía até outubro de 2023. Essas evidências de movimentação, combinadas com as contradições na entrevista e o comportamento incomum de pedir luvas emprestadas, fizeram o cerco começar a se fechar. O que parecia, nos primeiros dias, apenas um desaparecimento após uma briga conjugal, agora revelava camadas de inconsistências e ações que não se encaixavam na história contada pelo marido. A Polícia Estadual, com todos os recursos mobilizados, avançava rapidamente para entender o que realmente havia acontecido na noite em que o pontinho azul parou de se mover. Um elemento crucial que ajudou a fortalecer as suspeitas contra Vincent foi o veículo utilitário todo-terreno conhecido como UTV. No dia 18 de junho de 2025, apenas um dia antes do desaparecimento de Kathleen, uma câmera de trilha instalada por um vizinho registrou Vincent utilizando um Kawasaki UTV modelo 2022. A imagem mostrava claramente o veículo em uso na propriedade, o que serviu como ponto de referência importante mais tarde. 6 dias depois, no dia 24 de junho, Vincent vendeu exatamente esse UTV. A venda aconteceu em um momento em que a investigação já estava avançada e os policiais estavam mapeando todos os movimentos dele. No dia seguinte, 25 de junho, o novo comprador, percebendo a gravidade da situação e talvez motivado pelo alerta público sobre o caso, entregou voluntariamente o veículo à Polícia Estadual da Pensilvânia, na unidade de Bloomsburg. Técnicos da Unidade de Serviços Forenses da Troop N realizaram um teste de campo no local. O resultado foi positivo presuntivo para sangue humano nos bancos do motorista e do passageiro. Esse achado foi extremamente significativo, pois indicava que algo grave havia acontecido dentro do UTV, e o fato de Vincent ter se desfeito do veículo logo após o desaparecimento da esposa aumentou ainda mais as dúvidas
sobre suas intenções. Enquanto isso, a família de Kathleen, liderada por Heather Lane, não esperava passivamente pelos resultados oficiais. Desde o início, eles organizaram esforços próprios de busca. Heather coordenou um grupo de cerca de 15 familiares e amigos próximos. Eles usavam redes sociais para divulgar informações, compartilhar fotos de Kathleen, marcar áreas de busca em mapas e seguir pistas que chegavam por mensagens e comentários. Eles liam cada dica com atenção, separavam o que parecia confiável do que era apenas especulação e marcavam pontos no mapa com precisão. O conhecimento íntimo que tinham sobre Kathleen guiava as decisões. Eles sabiam que ela jamais sairia de casa sem deixar um plano para os filhos. 9 dias após o desaparecimento, na manhã do dia 29 de junho de 2025, o grupo decidiu investigar uma propriedade específica, o terreno de quase 40 acres na rua Hart Lane, número 86, em Montour Township. Vincent havia sido dono daquela área montanhosa e densamente arborizada até outubro de 2023, quando a vendeu para novos proprietários. O local era de difícil acesso, com terreno íngreme, mata fechada e pouca visibilidade. Por volta das 12h30, os buscadores encontraram a cerca de 180 metros da borda de um penhasco e ligeiramente ao norte do antigo limite da propriedade de Vincent, uma grande caixa metálica verde de estilo militar. Mesmo de longe, o cheiro forte de decomposição era inconfundível. Heather ligou imediatamente para a polícia estadual em Bloomsburg. Os atuais donos da propriedade autorizaram a entrada da polícia e de equipes de emergência. Quando os oficiais cortaram o cadeado e abriram a caixa, encontraram restos humanos em estado avançado de decomposição, resultado de mais de uma semana em pleno verão. A identificação foi possível graças a uma tatuagem característica no colo de Kathleen, o desenho de um coração com os números 1111. O coroner do condado de Columbia, Jeremy Reese, chegou ao local e às 3h15 da tarde declarou oficialmente a morte de Kathleen, classificando a maneira como homicídio com base nas circunstâncias da descoberta e no modo como o corpo foi ocultado. Na mesma noite do dia 29 de junho, por volta das 19h, Vincent Lloyd Harp foi preso sem qualquer resistência. Ele foi levado sob as acusações de homicídio criminal, abuso de cadáver e adulteração ou fabricação de provas físicas. O juiz negou fiança e Vincent foi encaminhado para a prisão do Condado de Columbia, onde permaneceria detido enquanto o caso avançava. A prisão marcou o fim da fase de busca e o início do processo formal contra o homem que, por 10 dias, havia insistido que a esposa simplesmente havia saído de casa após uma discussão. A combinação do teste positivo para sangue no UTV vendido por Vincent, as imagens do veículo sendo usado um dia antes do desaparecimento e a descoberta da caixa exatamente em uma propriedade que ele conhecia muito bem formaram um conjunto de provas físicas que não podia ser ignorado. O que começou como uma preocupação familiar por um sumiço inexplicável terminou com a localização do corpo de Kathleen e a prisão do marido, revelando um caso que chocou a pequena comunidade rural e levantou perguntas profundas sobre o que realmente aconteceu naquela casa na Fairview Drive na noite de 19 de junho. No dia 30 de junho de 2025, o médico legista Dr. Christopher Sullivan realizou a autópsia do corpo de Kathleen Harp no laboratório HNL Lab Medicine, em Allentown. O exame revelou grandes desafios devido ao estado avançado de decomposição causado por mais de uma semana de confinamento em uma caixa metálica sob o calor do verão da Pensilvânia. Não foram encontrados ferimentos por arma de fogo, nem marcas de facadas ou trauma perfurocortante, e nenhum osso longo das extremidades apresentava fraturas. O corpo estava envolto em plástico, o que acelerou o processo de deterioração. A causa da morte ficou listada como indeterminada, pendente dos resultados de exames toxicológicos adicionais. No entanto, o coroner Jeremy Reese manteve a classificação da maneira da morte como homicídio, explicando que o contexto da ocultação do corpo,
trancado em uma caixa militar e jogado em uma área remota, indicava claramente atividade criminosa. Um overdose, mesmo que confirmado depois, poderia ainda ser considerado homicídio nessas circunstâncias. Cerca de uma semana após a prisão, no início de julho, Vincent ligou da prisão do Condado de Colômbia para os investigadores e pediu para falar com eles. Essa ligação representou uma mudança drástica em relação às suas declarações anteriores de completa ignorância sobre o paradeiro de Kathleen. Pela primeira vez, ele admitiu saber o que aconteceu. Contou uma nova versão dos fatos. Ele e Kathleen estavam inalando óxido nitroso, conhecido como gás do riso, para fins recreativos. Segundo Vincent, Kathleen colocou um saco plástico sobre a cabeça para intensificar os efeitos do gás. Ele disse que desmaiou por causa do gás e, ao acordar, encontrou a esposa morta na cama ao lado dele. Em pânico, em vez de chamar ajuda, ele descartou o celular e o smartwatch dela, jogando-os no Fishing Creek, perto dos terrenos da feira de Bloomsburg. Depois colocou o corpo na caixa metálica verde que estava no quintal da casa. Dirigiu até a antiga propriedade em Hart Lane e a deixou lá, alegando que Kathleen havia expressado antes o desejo de ser enterrada naquele local. Na audiência preliminar, realizada no dia 14 de julho de 2025, o juiz Doug Brewer presidiu o processo no Tribunal do Condado de Colômbia. Os promotores apresentaram um vasto conjunto de evidências coletadas pela Polícia Estadual da Pensilvânia. Incluíam dados detalhados de celular que mapeavam os movimentos de Vincent, imagens de câmeras de segurança mostrando a picape Silverado com a caixa verde na caçamba passando pelo VFW e pela Polícia D, as inconsistências graves em suas entrevistas, como mudar a história sobre o conselheiro e o celular na manhã do dia 20 de junho, depoimentos de familiares e amigos sobre o caráter de Kathleen e vários troopers que trabalharam no caso, incluindo membros da Troop Any Major Case Team, testemunharam. Após revisar tudo, o juiz concluiu que havia evidência suficiente de causa provável para todas as acusações. Os crimes foram enviados para julgamento formal e Vincent permaneceu preso sem fiança na prisão do Condado de Colômbia. O caso de Kathleen Harp não terminou com a prisão e continuou a reverberar na comunidade e além. A morte da primeira esposa de Vincent, Stephanie D.S. Harp, em 13 de março de 2021, aos 33 anos, a mesma idade de Kathleen na morte, foi oficialmente ruled como overdose, mas agora ganhava nova atenção. Registros policiais de 2018 mostravam acusações graves contra Vincent por violência doméstica contra Stephanie, ameaças terroristas, endangered recklessly, assalto simples e harassment, com fiança de $10.000. Vizinhos lembravam de ver hematomas nela, carros de polícia na casa e uma mulher que parecia murchar ano a ano durante os 7 anos de casamento, que resultou em 3 filhos. Com o histórico revelado e as semelhanças com o caso de Kathleen, familiares de Stephanie e membros da comunidade pediam reabertura da investigação sobre a morte dela, questionando padrões de abuso não investigados adequadamente na época. Heather Lane e a família de Kathleen tiveram um papel decisivo na resolução do caso. Foi a determinação dela, coordenando buscas independentes com 15 pessoas, seguindo pistas de redes sociais, criando mapas e confiando no instinto de que Kathleen nunca abandonaria os filhos, que levou diretamente à caixa na Hart Lane. Uma campanha no GoFundMe, organizada por um amigo da família, arrecadou $10.200 de 26 doadores para custear buscas, funeral e memorial. Heather postou nas redes sociais, enfatizando o "nós encontramos ela", destacando o impacto global de Kathleen e pedindo que casos futuros de violência doméstica ouçam mais as famílias. O caso gerou debate sobre a resposta inicial da polícia em desaparecimentos de mulheres em contextos domésticos. A polícia local demorou para escalar, mas a entrada da estatal salvou o dia com recursos como 20 mandados de busca executados e todas as dicas públicas investigadas. Em dezembro de 2025, Vincent ainda aguardava o julgamento completo
no condado de Colômbia, sem fiança. Até janeiro de 2026, o processo segue pendente, com a Promotoria do Distrito de Colômbia e a Polícia Estadual colaborando para testes toxicológicos finais e preparação do caso. Para os 5 filhos de Kathleen, a gêmea Heather e todos que a amavam, nenhuma justiça traria de volta a mulher de coração de ouro. Mas o legado dela e o alerta sobre perigos em casa ecoa forte, lembrando que instintos familiares e investigações rigorosas podem desenterrar verdades enterradas em caixas remotas.